sou Maria Cristina Figueiredo Silva, eu sou professora do DELIN, que é o Departamento de Literatura e Linguística, e eu vou falar sobre o curso de letras. Originalmente, esse é um PowerPoint que eu fiz junto com a professora Cláudia Helena Daher, que é do DELIN, ela é do francês, né? O curso de letras é um curso de várias línguas. Imagino que vocês saibam, eu vou dar um pequeno histórico, né, do curso de letras, porque é um curso que começou a funcionar em 1938, aqui na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, é um dos primeiros cursos de letras do Brasil. A gente tinha 4 modalidades, que eram letras vernáculas, letras clássicas, neolatinas e anglo-germânicas. E depois, na década de 60, teve uma série de reformulações, tá certo? Foi quando se criaram os departamentos, né, nas universidades, e a gente passou a ter um currículo mínimo, né, na graduação. É quando entra linguística, né, nos cursos de letras, e daí a formação didático-pedagógica começou a ser distribuída ao longo do curso, porque antes ela era concentrada no último ano, todo mundo fazia bacharelado e só lá no finzinho que ia fazer licenciatura, né? E a gente passou a ter, a partir dos anos 60, essas modalidades, as antigas modalidades anglo-germânicas, neolatinas e tal, foram segmentadas em modalidades específicas, que são as línguas. Então, inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, grego e latim. Nesse tempo, se estabelece uma possibilidade que é de licenciatura dupla, ou seja, a gente ter mais de uma língua, tá certo? Então, a gente tem uma distinção que se estabelece entre licenciatura simples, que é só português ou só uma língua estrangeira, ou clássica, e dupla, que é português mais uma língua estrangeira ou uma língua clássica. E, claro, isso era para formar, em princípio a ideia era formar professores, né, de língua materna, língua clássica, línguas estrangeiras, sobretudo para a rede regular, e depois com a expansão do ensino superior, a partir da segunda metade, né, do século XX, é que, enfim, esses cursos passaram também a fazer parte de uma formação inicial para aqueles professores que serão professores do ensino superior em letras e também pesquisadores, tá certo? Para começar a integrar os cursos de pós-graduação em letras no país. Então, a gente entende que a universidade funciona nesse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, tá certo? E que para a gente, em letras, isso não é diferente, né? Teve uma série de modificações curriculares. Então, tem uma de 2007, que é a carga mínima das licenciaturas passa de 2.400 horas para 2.800 horas, e o currículo passa a ter 200 horas de atividades formativas complementares. Depois tem uma outra em 2009, que ampliou as vagas das habilitações de francês e italiano, mas também a que criou 2 novas habilitações, que é em japonês e polonês. Polonês, possivelmente, a nossa universidade é a única que oferece esse curso, né, no Brasil. E só que em 2019 a gente teve que colocar em pé a resolução 215 do MEC, que ampliou novamente a carga horária de 2.800 para 3.200 horas. E também essa legislação extingue a ideia de habilitações e de duplas licenciaturas, ou enfim, extingue esse tipo de ideia. Mas essa legislação, que é a que está em jogo, né, atualmente, então é a que vai reger os próximos vestibulares, explica um pouco por que é que os cursos de letras passaram a ter 5 anos e tal. É porque o MEC ampliou em muito o número de horas de carga horária, né, sobretudo das licenciaturas. Então, qual é o quadro geral que a gente tem hoje, né? Eu vou falar ainda em licenciatura única e dupla, mas vocês coloquem muitas aspas nisso, porque não é bem essa a maneira que a legislação faz, né? A legislação entende que tem vários cursos, tem um curso que você tem uma habilitação
Você tem um diploma em português e tem um outro curso que você tem uma habilitação em português e em francês, por exemplo. O número de horas é diferente, o curso de português ou de francês sozinho é menor. Essas que seriam as antigas duplas, que hoje é o curso de português e francês, tem um número maior de horas, tá certo? E a gente sabe hoje, né, assim, por conta de como está feito o nosso curso, que alguns desses cursos, que na verdade são de duas, são de português e mais uma língua estrangeira, ou enfim, uma língua clássica, oferecem uma formação em tradução, um bacharelado em tradução. E os cursos de licenciatura continuam formando essencialmente professores de língua estrangeira ou língua materna. Então, essa é a burocracia da história, os 5 primeiros minutos para isso. Agora eu queria falar de uma coisa mais interessante para a gente, que é, mas o que a gente estuda no curso de letras? O que, afinal de contas, a gente faz no curso de letras? Os alunos que entram, muitos deles pensam que vão poder ler tudo que eles não leram antes, né, na vida, todos os clássicos e tal, pelo lado da literatura e depois pelo lado da língua, que eles vão finalmente poder entender as coisas lá da gramática tradicional que eles nunca entenderam, então vão poder estudar mais a fundo e tal, né? Mas não é muito isso que vai acontecer. Mas vai acontecer uma coisa muito mais interessante do que isso, que é assim, tudo bem, as disciplinas de literatura de fato vão pedir a leitura de muitos livros clássicos e não clássicos também, mas sobretudo vão dar para os alunos, né, a leitura, vão pedir a leitura de muitos textos teóricos, inclusive para discutir por que um texto é clássico, outro não é, o que é clássico, o que é cânone e tal, né? E, por outro lado, a área de língua portuguesa vai ser, no meu departamento em particular, língua e linguística vão juntas. Não sei se vocês já ouviram falar de linguística, muitas pessoas não conhecem, mas linguística é um campo científico do conhecimento que foi inaugurado no começo do século XX, que vem crescendo, né? E que fornece instrumentos muito interessantes, novos, para a gente estudar as línguas do mundo, o português em particular, tá certo? Então, o curso de português, vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, é um curso interessantíssimo, ele permite a gente estudar o português brasileiro, que é a língua materna da gente, a língua que a gente aprendeu desde a nossa primeira infância, tá certo? E ele vai permitir que a gente entenda melhor essa língua, olhando as várias facetas dela. Então, a sonoridade dela, como é que se montam as palavras, como é que se fazem as frases nela, etc. e tal. Além dessas disciplinas propriamente gramaticais, então, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, a gente tem outras disciplinas que abordam outros aspectos da língua que tem a ver com o desenvolvimento histórico e social, por exemplo, história da língua, sociolinguística, mas as relações de poder exercidas na língua e pela língua, como análise do discurso, enfim. São belezas que quem não entrou no curso ainda são insuspeitadas, mas eu tenho certeza que para quem gosta desse campo de conhecimento é um deleite. A gente tem hoje várias possibilidades profissionais para o diplomado em letras, para além do tradicional professor de português de primeira língua ou professor de língua estrangeira, a gente tem essa possibilidade de tradutores, certo? De formação de tradutores, também de revisores de textos em editoras e jornais. E, no caso do português, hoje se abre um campo muito interessante, que é esse campo de professor de português como língua estrangeira, né? Dado a quantidade de imigrantes e tal que a gente tem hoje no Brasil. Além disso, quem está dentro do curso, enfim, quem está na Universidade Federal, dentro do curso de letras em particular, vai poder fazer uma série de atividades de extensão, por exemplo, ligados ao curso de graduação, tá certo? Claro, tem uma outra possibilidade interessante, que é integrar, ingressar no programa de pós-graduação para fazer pesquisa em literatura ou em linguística, mas essa é uma coisa para a gente fazer lá no final do curso, né? Os cursos de letras não são cursos difíceis de entrar,
porque tem vagas, tem de manhã e de noite, o que permite também as pessoas que precisam trabalhar poder fazer o seu curso universitário de qualidade. Só que é bom não se iludir. É um curso que exige bastante leitura dos alunos, exige bastante trabalho, exige bastante escritura também, tá certo? Então, mas é um curso fascinante, eu tenho certeza que quem se interessa pela área vai gostar muito do nosso curso. Muito obrigada.